Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Hoje, na lição de número 8, iremos falar sobre características do verdadeiro discípulo. Nesse trimestre estamos estudando o livro, a epístola, a terceira epístola do apóstolo João. E essa lição nesse trimestre tem trazido grandes ensinamentos e revelações na palavra do Senhor às nossas vidas, aos líderes, aqueles que exercem um papel de liderança, aqueles que são influenciadores, aqueles que geram discípulos. E hoje, nessa lição, iremos aprender sobre algumas características dos discípulos, daqueles que servem a Deus. Então, como de costume, eu o convido a curvar sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 8. O verdadeiro discípulo. Algumas características aqui no título já do verdadeiro discípulo. Primeiro, ele é um servo cuidadoso. Age com cuidado, não é aquele tipo de servo que age de acordo com as emoções. Ele pensa para agir, ele espera. Nós sempre ouvimos histórias de grandes líderes, de pastores já com certa experiência, que geralmente quando chega alguma demanda para ser resolvida, que ele não sabe como resolver, ele diz: vamos orar. A primeira resposta de um líder sensato diante de qualquer demanda que chega às suas mãos para ser resolvida ou qualquer problema, a resposta mais sensata e inteligente deve ser: vamos orar. Mesmo que você saiba como resolver o problema, mas tenha isso em mente. Eu sempre ouvi histórias de grandes pastores, grandes líderes, que diante de qualquer situação, a resposta sempre que chega até eles para ser resolvida, a resposta sempre é: vamos orar. Isso é um exemplo de um servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Texto áureo: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E eu quero enfatizar apenas esta frase: não tem do que se envergonhar. Geralmente a vergonha ela chega na nossa vida quando nós tomamos atitudes, talvez pela imaturidade, ou tomamos atitudes sem pensar, no momento da emoção, no momento em que as coisas estão exaltadas, quando agimos sem pensar. E realmente existem vergonhas que vêm na nossa vida por causa da imaturidade, de momentos em a qual nós agimos com imaturidade. E quando a Bíblia fala que nós devemos apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar, a vergonha, meu irmão, ela vem através da culpa. E tanto a vergonha quanto a culpa está na nossa mente. E a mente é uma das áreas que o inimigo mais tenta nos afrontar. Porque se ele conseguir alcançar a sua mente, jogar os dardos inflamáveis, jogar as setas para atingir a sua mente, meu irmão, ele te derruba, ele te para. Ele faz a vergonha e a culpa ser extremamente forte, ativas na sua vida. É por isso que nós devemos estar sempre revestidos da armadura da justiça. Lembra lá do capacete da salvação, que o capacete aqui impede de nós sermos atingidos por isso. Então, meu irmão, lembre-se que o Senhor Jesus já perdoou os pecados. Ele já te perdoou. Lá em Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Aceite o perdão de Cristo em sua vida e se liberte dessa vergonha e dessa culpa. Hoje você já não é mais imaturo como era no passado. Então, se
houve uma prática que gerou vergonha na sua vida, meu irmão, deixa ela lá aonde ela está, que é no passado, e não a pratique novamente. Porque agora você já tem maturidade suficiente para saber que aquela atitude gerou um fruto desagradável na sua vida. Então, se liberte da vergonha e da culpa e tenha uma mente saudável em Cristo Jesus. O que gera uma mente saudável? Você estar sempre ocupado com as coisas do alto. Meu irmão, procure tirar no seu dia um tempo exclusivo para você ler a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela traz cura, ela limpa a mente, ela protege a nossa mente. Verdade aplicada. O bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. A ganância, meu irmão, o que é a ganância? A ganância é o desejo pelo lucro ilegível, é colocar a sua vontade, o seu bem-estar em primeiro plano. Isso é um exemplo de ganância. E quando o discípulo, quando o líder coloca em primeiro plano o seu bem-estar, o ganho particular, o ganho próprio, aquele ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isto não é características de um servo de Deus. O discípulo de Cristo, ele deve ser um exemplo sem ganância. Texto de referência, 1 Pedro 1 e o verso 5. Vamos lá, tópico número 1, trabalhar em equipe. Aqui nesse texto vai trazer algumas características de Diótrefes. Quando nós lemos a terceira epístola de João, que é uma epístola bem pequena, mas rica em ensinamentos, vai falar sobre um obreiro chamado Diótrefes. Diótrefes foi um líder religioso. Na carta em João não se refere em qual igreja ele liderava e qual era a localização da sua igreja. Mas nós podemos ver algumas características, alguns adjetivos pejorativos de Diótrefes. Diótrefes era ambicioso, ele era orgulhoso, ele era desrespeitoso à autoridade. Diótrefes foi o exemplo do líder a qual nós não devemos seguir. E no decorrer da lição iremos falar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá, tópico número 1, trabalhar em equipe. Ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para sua equipe ministerial, Mateus 4, 18, 21. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de imposto, para serem seus discípulos. Discípulos são alunos. E o Senhor Jesus, ele chamou algumas pessoas, escolheu algumas pessoas para serem seus discípulos. E o interessante é que Jesus, ele convidou 11. 11 de seus discípulos, Jesus chamou e convidou. Mas teve um deles que se ofereceu. E aquele que se ofereceu foi o traidor. Então, meu irmão, é interessante se notar que para o ministério você precisa ser enviado, não se auto-enviar. Aquele que se oferece para ir ao ministério, fazer a obra de Deus, nós já temos um exemplo do que aconteceu no passado. Então não seja um daqueles que se oferece, mas seja um que esteja pronto, ávido. Quando chamar, você estar pronto, ali preparado. Mas muito cuidado com aquele que se auto-envia. Para a obra de Deus, meu irmão, é fundamental você ser enviado, nunca se auto-enviar. Quando você é enviado, aquele que te envia te garante. Quando você é enviado, aquele que te envia vai na frente, tirando os problemas, tirando as dificuldades. E quando houver problemas e quando houver dificuldades, que realmente haverão, aquele que te enviou também te mostrará como resolver esses problemas. Também te dará a solução diante das dificuldades. Então espere ser enviado.
não se auto-envie. Características de quem trabalha em equipe e de discipuladores de Cristo. Discípulos de Cristo. Tópico número 1.1. Discipuladores saudáveis. Pedro, que exerceu uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era presbítero como eles. Nós vemos isso lá em 1 Pedro 5:1. Pedro, já iniciando a sua carta, ele diz: aos presbíteros, assim como eu sou. Diótrefes tinha características de se colocar acima das pessoas. Ele se achava superior aos outros e, infelizmente, nós vemos algumas síndromes de Diótrefes hoje no meio de algumas lideranças. Uma liderança saudável é aquele que não se coloca, não precisa dizer quem ele é. Meu irmão, quando o obreiro ou o líder precisa alertar os seus liderados de que ele é líder, é porque ele já perdeu a sua liderança. A melhor coisa é quando as pessoas reconhecem a unção que Deus colocou na sua vida sem que precise você falar que é ungido. Não é necessário você falar que já recebeu a unção. Permita que as pessoas vejam que Deus já te ungiu, já te escolheu, te separou para aquela determinada função. 1.2. Discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro de si e principalmente em Deus. Uma das características e das armas que o inimigo usa sobre os líderes é a insegurança. Meu irmão, quase ninguém está livre da insegurança. Porque quando você é muito seguro de si, beira a prepotência, beira ao orgulho. Quando você é muito seguro de si, daquilo que você faz, é como se não precisasse da unção, porque você sabe fazer. Então é uma linha muito tênue, meu irmão, para trilhar entre a pessoa segura e a pessoa insegura. Você não pode ser muito seguro de si, porque senão você se torna orgulhoso e prepotente. E você também não pode ser inseguro daquilo que Deus chamou você a fazer, porque senão isso te impede de realizar a obra. Então onde deve estar a sua segurança? Em Cristo. Você deve ser seguro em Jesus, confiando que não é você que faz, é aquele que te chamou, mas você tem a certeza que você é chamado por Cristo. Essa é a segurança que você precisa ter na sua vida, que Cristo te chamou para realizar uma grande obra. Cristo te enviou para realizar. Você não sabe realizar, mas Ele te enviou. Você não sabe fazer, mas quem te chamou irá te capacitar, irá te ungir para que você realize a função. Então seja seguro em Cristo. Acredite que Cristo te enviou a realizar, desempenhar esse papel. 1.3. Discipuladores confiáveis. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo, e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. O líder, ele tem uma grande influência sobre o desenvolvimento da igreja. Se o líder não estiver submisso à autoridade de um líder que está acima dele, se ele não se colocar na função ou na qualidade de liderado, se ele não respeitar o líder que hierarquicamente está acima dele, isso atrapalha o desenvolvimento da igreja, influencia diretamente aqueles que são seus liderados. Meu irmão, existe a hierarquia, existe a cadeia. Para que os seus liderados te respeitem, você precisa respeitar o seu líder. Você precisa se colocar na posição de liderado, para que aqueles que estão sobre debaixo ali da sua tutela venha reconhecer e desempenhar um bom papel, uma boa função de acordo com aquilo que você representa, porque você também é exemplo.
Seja exemplo de um bom liderado, para que aqueles que você lidera siga o seu exemplo. Tópico número 2, apacentar o rebanho. Características de um bom líder. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial, apacentar as suas ovelhas. Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo. O líder é chamado para liderar as ovelhas de Cristo, apacentar as ovelhas de Cristo, não apacentar as suas ovelhas e nem tampouco apacentar a si próprio. O líder que apacenta a si próprio primeiro é o líder que sofre da síndrome de Diótrefes. O líder que apacenta as suas ovelhas é o líder que tem a síndrome de Diótrefes. Agora, o líder que tem a consciência que as ovelhas não é sua, mas de Cristo, e que não apacenta a si primeiro, esse permite que o próprio Senhor Jesus o coloque também na posição de ovelha. E o sumo pastor é aquele que apacenta o líder, o pastor que cuida de suas ovelhas. Permita, meu irmão, que o sumo pastor te apacente. E para que isso aconteça, você precisa ter a ciência que as ovelhas que você cuida não pertencem a você. Você é apenas amigo do noivo. Você leva o recado à noiva, aquilo que o noivo quer que seja dito. Não fale, meu irmão, além do que o noivo pediu para você falar. Não alimente a ovelha além daquilo que o noivo permitiu, que o sumo pastor entregou nas suas mãos para você passar. Porque é para você alimentar, para você oferecer. Porque talvez o seu alimento não vai ser saudável como o alimento daquele que conhece realmente as ovelhas. 2.1, ser cuidadoso. Exercer o chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob suas responsabilidades. Meu irmão, características de um bom pastor. Alimentar, isso é um compromisso do líder. Alimentar as ovelhas, proteger, guardar, defender e ensinar. Se você seguir essa cartilha, com essas características, você já vai estar enquadrado naquilo que é um bom discípulo, um bom discipulador. Alimentar com o alimento que o sumo pastor oferece. Proteger. Aquele que protege, muitas vezes ele tem que se colocar na frente do perigo para proteger a ovelha. Guardar, defender e ensinar. Ensinar. O ensino, meu irmão, você ensina aquilo que você aprendeu e muitas vezes nós aprendemos com os próprios erros. O melhor ensino, o melhor ensinamento é aquele que você passa não somente na teoria, mas também na prática e que gera uma dor. Se você já aprendeu com uma dor que foi gerada na sua vida, ensine isso, porque até essa dor foi propósito de Deus, para que você venha aprender ao que não fazer e ensinar as ovelhas o que elas não devem fazer, porque você já conhece a dor da consequência deste ato. 2.3, ter ânimo. O caráter de Diótrefes o impedia de ser um verdadeiro discípulo, pronto a atender os anseios do rebanho. O ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens para deixá-los prontos a cumprir sua tarefa. Lembra lá de Josué 1:9, quando Deus disse a ele: não te mandei eu, esforce-te, ser corajoso, tenha ânimo. Em vários momentos os líderes passam por um desânimo. Isso é normal porque nós somos humanos, somos homens. Mas é Deus quem nos anima. É Deus quem nos fortalece. É Deus que nos dá força. O ânimo nosso vem de Cristo. E o ânimo, meu irmão, está atrelado à fé. Porque o ânimo é algo que você não vê, mas você acredita que irá ser resolvido, que dias melhores virão. Você alimenta o seu ânimo através da fé. Então simplesmente confie, acredite. A sua esperança vai fortalecer
o seu ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis. Mas você acredita e tem fé que irá acontecer. Tópico número 3, servir de exemplo. Um bom líder é aquele que serve de exemplo. 3.1, ele é livre da ganância. O termo ganância no original grego significa avidez pelo lucro ilegítimo. A vontade de conquistar, a vontade de ter, a vontade de ganhar. Ô meu irmão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que você precisa, o seu alimento diário, o que você precisa para o dia de hoje, o Senhor Jesus, Ele cuida, porque Ele é o sumo pastor. Ele entrega, Ele dá. Então, tente se livrar da ganância, do desejo de ter. Olhe para aquilo que você já tem, porque o que você já tem é o suficiente para você exercer a função que Deus te chamou, que Deus te separou, que Deus te ungiu. Tópico número 3.2, prestar contas. Diótrefes não prestava contas. O líder que age por si só sem prestar contas sofre da síndrome de Diótrefes. Tem alguém para você prestar contas. Tem alguém para você dizer o que você faz. Tem alguém para você dizer o que você não fez, o que você deixou de fazer. Tem alguém para você desabafar. Tem alguém, meu irmão, para você pedir oração. Tem alguém a quem você confie para orar pelos seus pecados. Porque nós pedimos perdão a Deus, mas confessamos os nossos pecados aos homens, aos outros, para que oreis por nós e sejamos sarados. Quando você confessa os seus erros, os seus pecados, aquele que você confia e ele ora por você, você é sarado. Há uma grande diferença entre ser perdoado e ser sarado. O perdão vem de Deus. Deus também cura e sara, mas uma das maneiras de nós sermos sarados é quando nós confessamos os nossos pecados a alguém que nós confiamos. Tem alguém que você confie. Porque também não vai confessar os seus erros, os seus pecados, meu irmão, aquele que vai sair contando para o outro amanhã. Porque isso só vai te gerar mais problema. Então tenha um líder a quem você confie, que você pode confessar os seus erros, aquilo que você deixou de fazer, para que ele venha orar e você venha ser sarado pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão: precisamos ser servos fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho. Breve Jesus voltará. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.